Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Luana Santos Crochê. Eu sou a Luana, hoje estou trazendo para vocês o tutorial destes lindos cachepôs de crochê que vocês podem fazer tanto para lembrancinhas quanto para itens decorativos da sua casa. Esse modelinho aqui, ele foi feito especialmente para um chá de bebê. Caso vocês tenham interesse, essas peças eu estou fazendo para uma encomenda super especial para o chá de bebê da Catarina e foram produzidos 100 cachepôs neste estilo, nessas cores, que é o rosa e na cor lilás. Se vocês tiverem interesse de acompanhar como é que foi essa produção, onde eu produzi 100 cachepôs desses, produzi e fiz os acabamentos, coloquei etiqueta e também as flores aqui em cima, eu vou deixar o card linkado aqui para vocês do vlog que eu gravei, trazendo para vocês como é que foi essa experiência. Foi a primeira vez que eu fiz uma encomenda tão grande e tão linda, né? Porque eles ficaram absurdamente lindos, esses cachepôs. Então eu trouxe pra vocês em vlog, vai sair aqui no canal, não sei se vai ser antes ou depois desse, mas de qualquer forma eu vou deixar, assim que sair o link eu vou deixar também aqui linkado, assim que sair o vídeo eu vou deixar aqui linkado pra vocês acompanharem como é que foi essa mega produção. Foram bastante cachepô. Então, bora começar o nosso tutorial. Não se preocupe, esse tutorial que serve para quem tá na fase iniciante ainda. Para fazer essa peça, nós vamos precisar de fio de malha. Esses são da Fisher Premium 25mm. Eu utilizei nas cores lavanda e na cor rosa. Vocês não precisam de um novelo inteiro, tá bom? Se vocês quiserem começar fazendo testes, vocês podem fazer com outras coisas que vocês tiverem em casa. Não precisa ter um novelo inteiro, como vocês podem ver aqui. Eu consigo fazer em média mais uns 2 cachepôs com esse daqui. E esse rosa aqui eu conseguiria fazer pelo menos mais uns 3. Eles usam pouquíssima linha, porque eles são bem pequenininhos, tá bom? Esses daqui eu tô fazendo somente pra serem esses vasinhos. Eles são os próprios vasinhos, mas também tem como vocês fazerem pra eles virarem os vasinhos, pra eles cobrirem os vasinhos que vendem no mercado, daquelas plantinhas pequenininhas. Aí vai dar a escolha de vocês. Esses foram feitos para caberem, para serem somente eles próprios serem o vasinho das florzinhas. Para confeccionar essa peça, nós vamos utilizar a agulha de crochê número 6,5. Eu fiz vários testes de tamanho e essa daqui foi a que melhor se adaptou para que eles não ficassem tão grandes. Então, essa daqui é a melhor opção, né, a 6,5. Vamos precisar de tesoura e também vamos precisar de cola para fazermos os arremates. Preferencialmente, iremos utilizar cola, tá, pessoal? Que nesse caso, ela não é opcional. Para fio de malha, a gente utiliza a cola, porque ele vai acabar soltando e para ficar bem presa a nossa peça, o melhor é a gente utilizar a cola, ok? Para fazer esses acabamentos extras, vocês podem utilizar flores. Essas daqui são as famosas sempre vivas. Foram compradas várias quantidades para poder fazer os 100, né? Então ela fica bem bonitinha, mas eles vendem também raminhos pequenininhos para caso vocês queiram fazer apenas para a decoração da casa de vocês. E aqui temos as etiquetas. As etiquetas, elas foram feitas em acrílico, como vocês podem ver. Aqui é uma sobrinha, tá? A loja mandou a mais, mas vocês também podem, caso queiram, podem fazer as etiquetas em acrílico, em couro e tudo mais. Se vocês gostaram, eu vou deixar aqui pra vocês o link da compra desse daqui pra você, porque essa loja aqui ela é muito boa, fez um preço muito bom e eles chegaram perfeitinhos e mandaram até a mais, pro caso de a gente ter qualquer tipo de problema. Então, eu vou deixar pra vocês o link desses daqui e também das Sempre Vivas, caso vocês tenham interesse. Então, agora vamos começar com o nosso tutorial. Eu vou começar fazendo aqui com vocês pela linha lilás. Eu começo soltando o fio. Por quê? Porque essa linha, ela vai girando. Como eu não tenho muito espaço, eu não vou ficar puxando. O ideal é a gente puxar o novelo assim, pra que a linha sempre venha pra gente desta forma, mas como eu tô com pouco espaço, eu vou puxar desta forma. Já indico pra vocês irem ajustando a linha. Pra quem nunca trabalhou com fio de malha, essa é a primeira vez que vocês vão trabalhar, a gente ajusta a linha porque ela vai virando conforme a gente vai fazendo o trabalho, tá? Então, é sempre bom a gente começar com ela o mais retinha o possível. Então, vamos iniciar a nossa peça.
Começamos fazendo um círculo mágico. Feito o círculo mágico, nós vamos introduzir a agulha e fazer a nossa primeira voltinha. Eu vou prender ele aqui, pra deixar bem firme, e ajustar o fio na agulha. O fio de malha é um fio que a gente sempre tá ajustando ele na agulha, né? Se essa é a sua primeira vez fazendo com fio de malha, a gente sempre vai estar ajustando ele por aqui ou por aqui. Não é igual quando a gente utiliza os outros fios de crochê. A gente precisa estar dando uma ajeitadinha. Feita a correntinha, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Não é necessário deixar muito espaço no fio aqui, para que ele não fique muito largo a nossa peça, porque senão ele vai ficar grande e não vai ficar tão legal. A menos que vocês tenham interesse que ela fique maiorzinha. Assim, eu estou voltando várias vezes porque o fio de malha, a gente tem esse corte aqui do fio. A preferência é que sempre que a gente for pegar ele com a nossa agulha, ele esteja virado pra cá, tá vendo? Tá vendo? Então, pra essa parte não ficar pra frente, a preferência é que ele seja sempre pra cá. Por isso que eu tô parando, é assim mesmo, tá? Fio de malha. Esse fio da Fischer, isso acontece um pouquinho mais. Eu já testei o da Morino e ele não é tanto assim, mas esse da Fischer é um pouco mais, eles são bem maleáveis. E essa aqui que eu comprei, a Lilás, ela tá bem molinha, então ela tá fazendo bastante isso. 3 aqui, vamos pro quarto. Então, quinto. Feito o nosso quinto ponto baixo, a gente vai saber a quantidade por essas correntinhas aqui, tá bom? Não vai contar por aqui, vamos contar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5. Então, eu vou segurar e fechar o nosso círculo mágico. Podem puxar, tá? Com força, para que não fique aberto aqui no meio. Agora, vamos fechar. Agora, vamos fechar o nosso círculo. Eu vou tirar a agulha, eu vou puxar um pouquinho mais de fio. Então, eu vou introduzir a agulha nesta correntinha que nós fizemos primeiro. Eu vou passar esse fio aqui, a correntinha, e vou puxar para trás. Puxei para trás, eu vou virar o trabalho para minha frente. E então, aqui, lembra daquele primeiro que a gente fez, aquela cordinha que a gente prendeu? Nós vamos introduzir a agulha bem no meio. Bem no meio aqui, das duas cordinhas, como vocês podem ver aqui. Um pouquinho apertado, mas vocês vão ver. Temos uma e duas. Nós vamos introduzir a agulha bem aqui no meio. Ela tem que sair aqui atrás, ó, pegando esses dois. E eu vou passar esse fio por trás. É assim que a gente faz o fechamento invisível no fio de malha, tá? Feito isso, eu vou pegar o fio, vou laçar na minha agulha e eu vou puxar o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer uma cordinha e demos a altura do nosso primeiro ponto baixo. No mesmo ponto, eu vou introduzir aqui no meio e vou puxar o meu segundo ponto baixo. Feito isso, eu vou pro próximo. Essa segunda carreirinha, ela é mais apertadinha mesmo, porque a gente vai fazer os pontos todos aqui. E vamos fazer aumentos por toda essa carreira. Então, ela é mais apertadinha. Então, vou introduzir a agulha aqui no meio. E vou fazer um ponto baixo. Novamente, no mesmo lugar, vamos lá fazer mais um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, vamos para o próximo. Vamos fazer um total de 12 pontos altos nessa carreira. Porque o total aqui são 6 pontos baixos. São 6 pontos baixos de base. Às vezes acontece, tá? De não conseguir colocar. Não conseguir passar a agulha, mas a gente vai tentando até ele sair. Às vezes é o próprio fio que prende. E aqui, ó, não tá saindo. Então, eu vou puxar o fio aqui atrás. Fica de dica pra vocês. Ele tem que sair aqui no meio, tá? Então, chegamos aqui pra fazer o último. Como ter certeza que esse é o último, gente? Vamos ter que fazer mais 2. Porque, como eu disse pra vocês, nós vamos ter no total, com aquela primeira correntinha, vamos ter 6 pontos baixos. Então, nessa carreira, nós temos que fazer 12. Então, aqui temos, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, faltam 2 pontos. Então, eu vou fazer neste último.
neste espacinho aqui, bem, ele apertadinho, mas é ele mesmo. E finalizamos a nossa base. Como nós finalizamos a nossa base, nós vamos fazer o acabamento dela. Eu vou cortar esse fio, não muito grande, tá? Porque nós só vamos finalizar ela, então eu vou cortar ele aqui. Já vamos usar a nossa cola. Puxar o fio todo, então eu vou introduzir a agulha por trás, tá? Vou virar, então eu vou introduzir a agulha aqui embaixo. Eu vou passar ela toda até aqui, passando por debaixo desse fio. Vou laçar e vou puxar aqui pra baixo. Tá vendo? Ele fica assim, ó, perfeitinho. A gente nem sabe, ó, vou virar ele aqui pra vocês. Não dá nem pra saber qual que foi que a gente fez. Por isso que nós finalizamos a carreira desta forma com fio de malha. Então, agora, eu vou fazer o acabamento dessa peça. Já vou deixar ele acabado pra não ter que ficar fazendo arremate depois. Principalmente porque não vamos conseguir fazer os arremates, né? Se eu deixar pra fazer o arremate por último, eu vou mostrar pra vocês. Se eu for deixar pra fazer esse arremate por último, eu vou ter que praticamente virar o trabalho ao contrário pra conseguir guardar esse fio lá embaixo, ele não soltar e não estragar a nossa peça. Então, a gente já vai fazendo e já vai arrematando, tá bom? Aqui agora eu vou fechar esse aqui, que é o fio do nosso círculo mágico, que também não podemos perder ele, né? Introduzir nessas duas cordinhas de trás, lacei e vou puxar pra cá. Agora, com a nossa cola, já vamos fazer o primeiro acabamento. Só um pontinho de cola é o suficiente para prender eles, tá? Vou pegar só mais um pouquinho. Lembrando que essa é uma cola de contato, então tem que pressionar a nossa peça para poder não vazar. Preferencialmente já deixem ela fechada, porque às vezes a gente aperta muito e ela acaba vazando. E preferencialmente sempre apertem bem de levinho com essa cola, porque senão ela vai ficar vazando muito. Então agora cortamos o nosso fio. Cortado o nosso fio, ele tá bem escondidinho aqui atrás, então não vamos mais ver. Agora vamos começar a crescer o nosso cachepô, vamos fazer as laterais dele. Agora não vamos trabalhar com mais nenhum aumento, tá? Vamos fazer só ponto sobre ponto. Então, eu vou olhar onde foi que eu fiz o arremate, foi aqui que eu fiz o arremate, então eu vou começar pelo outro lado, pra não mexer naquela cola por enquanto. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, eu vou pegar nesse fio e entrar aqui, e sair aqui atrás, ó. Feito isso, eu vou passar o fio e vou puxar ele com a agulha. Opa. Eu vou dar uma certa altura pra ele, mas nada muito alto, sempre baixinho. Então, eu vou fazer uma correntinha. Este é o nosso primeiro ponto baixo. Feito o primeiro, nós vamos fazer exatamente como fizemos na segunda. Vamos introduzir a agulha aqui no meio, vamos puxar, vamos subir mais ou menos a mesma altura e fechar. Novamente, vamos fazer aqui um ponto baixo. Puxei, fechei o ponto baixo. Desci, fechei, subi e fechei. Lacei, subi, fechei. E vou seguir fazendo até a gente chegar do outro lado. Agora, como eu disse pra vocês, não vamos fazer mais aumentos. Vamos subir apenas a nossa peça. Então, vamos fazer ponto baixo. Somente ponto baixo, sem aumento nenhum. Até chegarmos no final da carreira. Como podem ver, ela tá bem fechadinha, não tem problema. A intenção é essa mesmo, pra ela não ficar bojudinha, pra ele ficar mais retinho, tá bom? Então, agora, nós vamos já fazer esse acabamento. Eu vou introduzir aqui a agulha por trás, igual eu fiz pra fechar o outro. Introduzir a agulha, eu vou passar o fio em volta dela e vou puxar. Cola. Uma leve pressionada, ó. Nem apertei direito, ele já vazou um monte. Então, eu vou fazer aqui. Ó, ele tá saindo, eu nem pressionei direito, ó. Tampar aqui pra não sair a cola. Então, eu vou pressionar
e vou cortar o fio. Já vou deixar ele arrematado. Isso facilita muito. Com o arremate pronto, eu vou fazer o quê? Eu vou virar o trabalho, gente. A gente vai fazer isso, ó. Porque a posição dele é essa, tá? A posição do cachepô é essa daqui. Então, com a posição pronta, nós vamos fazer o fechamento invisível, que é igual o que fizemos naquela primeira carreira da peça. Então, eu vou introduzir a agulha e eu vou passar o fio aqui na frente e vou puxar para trás. Tá vendo? Eu vou introduzir bem no meio. Então, agora, eu vou novamente introduzir a agulha no meio, bem no meio, e vou passar o fio por ela. A gente pode ajustar esse fio, aqui ó, só puxar, a gente consegue ajustar ele. Mas tentem não apertar muito para poder não ficar muito fechado. E eu vou puxar, bem, com o fio puxado, eu vou laçar e fazer uma correntinha. Todas as carreiras nós vamos começar desta forma, tá bom? Sempre vai ser assim. Então, agora, vamos introduzir a agulha aqui no meio, vamos puxar o fio e fazer o nosso ponto baixo. E vamos seguir fazendo assim, desta forma, até chegar no final e repetir novamente o fechamento da nossa peça. É assim que a gente vai seguir fazendo por todas as carreiras. Essa pecinha aqui, eu estou fazendo com 4 carreiras de altura. Vocês podem fazer com menos, caso seja do interesse de vocês, tá bom? Mas o meu, conforme a encomenda, eram 4 carreirinhas, eles queriam essa altura para a peça, então eu fiz de acordo com o que eles me pediram. Mas, se vocês quiserem, podem fazer com 3, com 2 também fica legal. Mas 3 ou 4, eles ficam já com uma altura bem bacana e bem bonitinho. Então, eu vou fazer mais uma vez o fechamento da peça com vocês, só para poder vocês memorizarem bem. A gente vai puxar mais um pouquinho, deixar um pouquinho mais solto. Vamos introduzir a agulha de trás para frente, bem aqui no meio. Pessoal, peço desculpas se tiver saindo som de cachorro. Às vezes eu não consigo tirar no final da edição e o cachorro resolveu que ele quer ficar latindo aqui horrores. Então, eu vou introduzir a agulha bem no meio e passar o fio aqui atrás dele. Caso seja necessário, podemos ajustar um pouco esse fio. Então, vamos laçar e puxar o nosso fio aqui pra frente. Puxado o fio pra frente, nós vamos fazer uma correntinha. E vamos seguir fazendo a terceira carreira. Eu vou seguir fazendo o meu. Quando chegar na minha 4ª carreira, no finalzinho dela, quando eu for fazer o acabamento final, eu volto com vocês para nós finalizarmos a nossa peça. Cheguei no final da peça, tá? Ele fica assim meio tortinho, mas a gente ajusta ele depois. Então, aqui falta finalizar e falta o acabamento aqui de cima. Como que fazemos esse acabamento? Nós vamos fazer um mini cálculo. Vamos girar aqui o fio, ó. 1, 2, 3, 4. E eu sempre deixo um pouquinho a mais para ter certeza de que vai dar a quantidade certa. Cortado o fio, nós vamos fazer o acabamento. Nós vamos puxar o fio todinho, essa ponta aqui que tá cortada, pra cá. Soltei, eu vou, conforme a gente fechou aqui embaixo, igualzinho como a gente fechou ali embaixo, eu vou introduzir a agulha e vou puxar o fio aqui pra esse lado, pra frente. Puxei o fio, eu vou introduzir a agulha aqui embaixo, tá vendo? Esse foi o último ponto que fizemos. Vou introduzir a agulha, vou laçar o fio e vou puxar ele. É normal acontecer isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês como a gente ajusta. E vamos puxar o final. Puxei o final, agora eu vou ajeitar aqui esse fio pra ele ficar bem escondidinho e ficar igual aos outros. Vou pegar só um lado da cordinha e puxei aqui, ó, tá vendo? Quando eu puxei, ele já deu uma ajustada. Então, eu puxo aqui do outro lado. Com ele puxado, eu vou arrumar o fio, pra esse corte ficar aqui pra cima. Vou pegar a agulha, vou passar o fio pelos meus dedos. Então, este é o ponto que está com a nossa agulha. Como vocês podem ver, gente, fica super escondido, quase não dá pra ver
onde é que começou a peça. Então, eu vou introduzir a agulha deste lado. Esse é o ponto final, onde a gente fez o arremate. O fio tá saindo aqui atrás. Então, eu vou introduzir a agulha neste do lado. Introduzir a agulha, eu vou laçar o fio e vou puxar ele pra cá, tá bom? Começar a fazer o acabamento. Eu vou introduzir a agulha aqui, vou laçar e vou fazer um ponto baixíssimo. Essa parte, ela é toda de pontos baixíssimos, então vamos seguir desta forma. Vamos introduzir aqui a agulha, laçar e puxei. Laçar e puxei. Tentem não deixar muito apertado, mas também não deixar muito solto. Eu tô achando que esse aqui tá meio solto, vou refazer eles. Acho que ficou muito solto o fio. Vou puxar mais um pouquinho. Então, ó, vou introduzir, laçar e eu puxei. Introduzir, lacei, puxei. Introduzir, lacei, puxei. E vamos seguir fazendo ponto baixíssimo por toda a volta aqui na lateral. É assim que a gente faz esse acabamento com fio de malha. O fio, esse meinho sempre pra frente na nossa direção. E sempre que for laçar ele tem que ficar nessa mesma direção, tá vendo? Pra quando a gente virar, ele ir pra trás. Introduzir, lacei e puxei. Estamos chegando aqui no final. Este é o último ponto. E vou fazer, então, nosso último ponto. Feito o último ponto, eu vou puxar esse fio todinho pra frente. Nós vamos fazer novamente aquela parte de... Vamos fazer novamente a parte de fazer o acabamento, o arremate. Introduzir aqui a agulha por trás, tá vendo que eu vou puxar ela por trás do fio? Aqui ele tá meio apertado, então é só puxar deste lado, que aí ele dá uma soltadinha, tá? Introduzi a agulha, peguei só esses dois aqui da frente. Eu vou laçar e vou... Opa! Lacei e puxei, tá? Vou soltar ele um pouquinho deste lado, pra ele não ficar muito apertado. E então, com a agulha, eu vou introduzir ela nesses dois. Tá vendo que esses são os fios na direção onde vai sair a agulha? Então, eu vou introduzir a agulha aqui atrás. E com auxílio, eu vou passar ela por baixo. Tá vendo? Ela saiu bem nesse fio. Aqui onde que a gente tá fazendo esse último arremate. Então, eu vou laçar e vou puxar esse fio pra trás. Com o fio puxado pra trás, eu vou ajustar agora a nossa peça. Assim, puxei. Então, vamos fazer o arremate dele. Eu vou introduzir, esse aqui é onde, aqui é onde está saindo a nossa peça. Então, eu vou introduzir a agulha aqui nessas duas cordinhas, no do lado, e vou puxar o fio por trás. Com esse fio puxado, eu vou passar na sacola. Só tomar cuidado para ela não sair aqui na frente, mas é só colocar bem aqui no meio, bem no meio mesmo. Apertei. Ai, tá saindo uma escola. Apertei muito. Agora ele vai segurar. Vamos pressionar para ele já começar a colar mesmo. Então, com a tesoura, nós vamos cortar aqui esse fio. Eu geralmente viro a peça aqui, viro a peça para conseguir enxergar. Puxo um pouquinho o fio, porque ele é elástico, então ele vai voltar pro tamanho normal. Então, aqui ó, uma leve pressionada e o nosso cachepô está pronto. Então, agora vai dar a escolha de vocês, como fazer os acabamentos e tudo mais, o que vocês vão incluir, o que vocês não vão, mas aqui, este é o modelo final do nosso cachepô. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, eu estou respondendo, tá bom? E é isso. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Se gostou do vídeo, deixe o seu like para poder acompanhar as nossas novidades. Toda semana eu estou publicando vídeos novos, tutoriais novos aqui no canal para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!